Algumas mudanças no regulamento dos carros vão afetar diretamente a temporada atual da Fórmula 1, desse ano de 2024. E mais do que isso, mudanças expressivas nos bólidos de várias equipes da Fórmula 1 também podem ser significantes para o resultado do campeonato de 2024. Esse vídeo é sobre isso. É basicamente um guia para quem ainda tem dúvidas sobre como vai ser essa temporada de 2024. Aqui você vai conseguir tirar boa parte das dúvidas e inclusive vai ter um pouco mais de conhecimento sobre as modificações dos carros de várias equipes da Fórmula 1, entre elas Ferrari, Mercedes e Red Bull. Mas Lucas, você já não fez um vídeo sobre isso? Sim, eu fiz. Inclusive, eu gostei demais da forma como vocês retribuíram o meu esforço. Queria agradecer vocês todos, porque naquele vídeo eu não tinha um roteiro bem construído, mas nesse aqui eu tenho e o objetivo é trazer informações de muita qualidade para vocês. E claro que o esforço aqui também foi muito grande para conseguir trazer as modificações das equipes, tudo que a gente já viu nessa pré-temporada e claro, antes mesmo da pré-temporada aí com o lançamento dos carros. E por isso eu queria pedi-lo mais uma vez o like, a inscrição e o sininho ativado, porque isso contribui demais para que esse canal continue vivo e claro, isso ajuda você também a ter mais acesso a conteúdos de qualidade como esse vídeo aqui. Então, vamos para o vídeo entender quais foram as principais modificações das equipes da Fórmula 1 e as mudanças no regulamento da categoria que podem fazer toda a diferença também. Começando a falar sobre a McLaren. McLaren é a minha equipe do coração, eu torço para a McLaren praticamente desde quando eu comecei a assistir Fórmula 1, há mais ou menos uns 15 anos atrás. E no fim das contas é uma equipe mesmo muito interessante, porque começou como uma equipe garagista e a gente tem várias pessoas ali que andaram na equipe, pessoas muito importantes para o automobilismo, pilotos muito importantes, como o próprio Lewis Hamilton, Jenson Button, Ayrton Senna e muitos outros pilotos que me admiram muito. Por isso, é minha equipe do coração. Mas a McLaren, nesse ano de 2024, não começou tão diferente do ano passado, mas com certeza houveram algumas diferenças que a gente precisa falar nesse vídeo. Uma coisa que aconteceu no ano passado é que eles esconderam boa parte do carro no lançamento que eles fizeram. Isso também aconteceu em 2023 e no início do ano acabou que eles tiveram sim alguns reveses no fim das contas. Mas dessa vez parece que a situação é diferente. Eles esconderam boa parte do carro, isso o próprio diretor técnico da McLaren admitiu que fez e inclusive ficou perceptível depois que a gente vai analisar algumas imagens do novo carro da McLaren, que sim, eles fizeram algumas modificações no Photoshop, fizeram ali algumas situações para não demonstrar como o carro era verdadeiramente. É óbvio que a intenção com isso não é apenas gerar curiosidade no telespectador ou no espectador de uma forma geral, ou nos fãs da equipe, mas também um segredo, guardar um segredo do carro. Provavelmente tem alguma parte ali do carro, seja a asa dianteira, asa traseira, os side pods ou algo nesse sentido, que pode ser uma revolução na McLaren e talvez possa ser também uma revolução na própria Fórmula 1. E não é à toa que o próprio diretor já admitiu que vai sim continuar escondendo isso tudo. Provavelmente algumas dessas modificações serão apresentadas nos testes de pré-temporada. Na gravação desse vídeo agora ainda estão acontecendo esses testes, mas com certeza existirão algumas dessas modificações e talvez as mais importantes que só aparecerão no primeiro GP, o GP de Bahrein de Fórmula 1. E a intenção com isso é óbvia, é não permitir que aconteçam cópias do carro e, além disso, não permitir que as outras equipes entendam qual é o verdadeiro desempenho do carro até chegar no GP em si. Enfim, será que a McLaren pode mesmo vencer corridas nesse ano e às vezes até bater de frente com a Red Bull? Essa é a dúvida que fica. Sobre a Ferrari, ela decidiu ser muito conservadora. O objetivo da equipe foi aprimorar o carro do ano passado, inclusive mantendo a suspensão que ela já utilizava, que é a Pull Rod. Como eu já disse, praticamente todas as equipes, se não forem todas, estão utilizando a suspensão traseira de modelo Push Rod, com exceção, é claro, da Ferrari. Muitos dizem que utilizar a Pull Rod é um retrocesso e que na verdade vai fazer com que a Ferrari perca eficiência aerodinâmica, inclusive velocidades finais ao final da reta, é claro.
Mas a Ferrari optou ainda assim pelo pull rod, admitindo ser uma equipe mais conservadora e apostou que essa tecnologia pode levá-la a batalhar pelos primeiros lugares em diversas corridas. Agora, basta a gente esperar para entender se realmente a Ferrari deu um tiro no pé e perdeu uma oportunidade de mudança ou se na verdade o conservadorismo pode fazer da equipe uma equipe ganhadora em 2024. O que nós sabemos era que o principal objetivo da equipe era manter a velocidade nas qualificações e talvez até aumentar essa velocidade e também melhorar o gerenciamento de pneus, mantendo a economia, ou melhor dizendo, trazendo uma maior economia para ritmo de corrida. E nos treinos de pré-temporada, pelo menos no primeiro e no segundo dia de testes, a gente pôde perceber uma Ferrari que conseguiu economizar sim muito mais os pneus. Com os pneus vermelhos, ela teve um pouco mais de dificuldade de economizar, como todas as equipes vão ter também. Mas com pneus amarelos e pneus brancos, ela praticamente não teve degradação, o que demonstrou um ritmo muito interessante de prova para a equipe italiana. Outra vantagem da Ferrari é que ela se organizou para a nova regra da Fórmula 1 para esse ano. E aí entra uma das modificações que poderia estar afetando todas as equipes e na verdade acabou afetando. O regulamento previa que a partir de 2024, todos os times deveriam ser obrigados a utilizar até no máximo 3 unidades de potência durante toda a temporada. Muitos dizem que a Ferrari havia se programado não para utilizar as 3 unidades de potência, mas sim para utilizar 4 unidades de potência, mas utilizar em potência máxima em todas as corridas, já prevendo que em uma dessas corridas ela teria uma punição por conta da utilização de uma unidade de potência a mais. Mas essa regra não vai ser aplicada nesse ano de 2024. A Fórmula 1 deu um passo atrás e permitiu ainda a utilização de 4 unidades de potência. Muitos dizem que talvez a Ferrari seja prejudicada por não ter se esforçado em fazer ali uma unidade de potência que suportasse mais 100 km rodados. Mas eu acredito um pouco diferente, porque é bem provável que a Ferrari tenha feito uma unidade de potência que consiga suportar 4 trocas, mas com desempenho acima do normal. E talvez com isso ela tenha sido sim beneficiada com essa troca de regulamento, voltando atrás ao que era. É claro que outros times também devem ter a possibilidade de aumentar o desempenho das suas unidades de potência, possibilitando que andem um pouco mais, já que provavelmente eles se esforçaram para aumentar a durabilidade. Mas talvez a Ferrari seja mais bem preparada nesse sentido. Outra coisa que a Ferrari talvez possa aproveitar dessa situação é do regulamento com relação aos acidentes no dia de qualificação. O que acontecia era o seguinte: se um piloto sofresse um acidente no dia de qualificação e tivesse o carro quebrado, por exemplo, uma asa dianteira, antes não era permitido que esse carro tivesse outra asa dianteira, outro modelo colocado ali para ser utilizado na corrida. Agora a situação é diferente. Vamos dizer que a equipe perca a asa dianteira durante a qualificação. Agora existe uma permissão de que o time possa sim trocar a asa dianteira daquele carro por outro modelo, mesmo que o modelo não seja igual ao que estava na qualificação. Isso é uma mudança sim no parque fechado e que a Ferrari pode se aproveitar disso tudo. E é claro que muita gente vai falar: Lucas, mas qualquer equipe pode se aproveitar disso. Isso é verdade, qualquer equipe pode se aproveitar. Mas a Ferrari é conhecida por tentar aproveitar qualquer brecha no regulamento e com isso a gente pode sim acabar acreditando que em algum momento ela pode danificar a sua asa dianteira, sua asa traseira ou qualquer peça que seja, na intenção de retirar aquela peça e colocar outra peça que seja mais compatível com o ritmo de corrida, por exemplo. Vamos dizer o seguinte: existe uma pista onde o ritmo de qualificação é muito bom se ela utilizar uma asa específica. Só que de ritmo de prova já não é tão bom se ela utilizar essa asa dianteira, até porque pode degradar mais os pneus. O que ela pode fazer? Ela pode danificar a asa dianteira com algum acidente ou então, enfim, qualquer situação dentro de pista, trocar por essa outra asa para ter um ritmo melhor de corrida. Mas é importante lembrar que para que isso ocorra, ela não pode ter no estoque da equipe dentro do GP qualquer outro tipo de componente que seja compatível àquele que foi quebrado. Na verdade, que seja igual àquele. Ela precisa ter apenas o diferente. Enfim, é sim uma questão estratégica, talvez não seja utilizada, na verdade é um risco muito alto, mas sim, pode sim acabar sendo utilizada por qualquer equipe dentro da Fórmula 1.
A Aston Martin modificou também o carro e aparentemente modificou grandemente, copiando algumas coisas da Red Bull e outras coisas da equipe Mercedes. Mas o objetivo deles nesse ano é sim competir pelos primeiros lugares em diversas provas. E com isso, eles devem acabar conseguindo sim, pelo menos chegar em vários pódios. Eles disseram inclusive que a Red Bull é uma equipe batível, que eles podem ser capazes de bater Max Verstappen nesse ano de 2024. Mas será que isso é verdade? Sobre a Mercedes, ela tem um novo design de asa dianteira. O objetivo com isso é deixar o ar mais limpo e permitir que eles utilizem os túneis Venturi com mais eficiência. E outras questões a mais que eu vou trazer em outro vídeo aqui no canal. Muitas equipes disseram que essa asa era completamente ilegal, mas a FIA aprovou a asa e também permitiu a modificação da Mercedes de boa parte do seu carro. Mercedes essa que está utilizando praticamente uma asa dianteira só de fibra de carbono, sem nenhuma tinta por cima. E isso pode ser resultado de uma modificação importante na roda dos carros. A equipe Alpine é outro time que praticamente fez o carro inteiro com carbono exposto. Mas o que mudou na roda dos carros que fez com que várias equipes talvez tenham optado por retirar a tinta dos carros? Na verdade, a BBS, que é a produtora das rodas da Fórmula 1, optou por um aumento de resistência desse composto das rodas, é claro. A modificação do peso é muito pequena, mas ela existe sim. E acaba que a gente sabe que qualquer pezinho a mais ou a menos afeta diretamente no desempenho dos carros de Fórmula 1, o que pode ter contribuído para a decisão dessas equipes de não utilizarem tinta sobre seus bólidos. A RB Cash Visa, que eu vou chamar aqui apenas de Toro Rosso ou de AlphaTauri, porque eu não consigo falar esse nome, é ridículo, ela também foi um dos carros que mais gerou polêmica nesse ano de 2024. Isso porque eles copiaram praticamente o RB19 do ano passado. A intenção aqui era gerar mais desempenho, é claro, mas isso também gerou muita polêmica, principalmente com a McLaren, que diz que não deveria ser permitido que uma empresa fosse dona de duas equipes de Fórmula 1, se referindo, é claro, à própria Red Bull. E é óbvio que se a RB Cash Visa se tornar praticamente imbatível aos outros times que ela competia anteriormente, isso vai gerar ainda mais polêmica e pode dar problema até o fim da temporada sim. E sobre as modificações da própria Red Bull, o RB20 foi um aprimoramento do RB19 do ano passado. Claro que eles fizeram algumas modificações, principalmente no side pod, que foi praticamente uma cópia do carro da Mercedes. Isso foi bizarro e foi uma surpresa. É claro que falar que foi uma cópia é algo muito forte, mas eles utilizaram sim como inspiração o conceito Zero Pod da Mercedes para fazer aquela entrada de ar vertical que eles já faziam. Eles implementaram um side pod muito menor e também uma entrada de ar vertical. Dessa forma, eles conseguem trabalhar o fluxo de ar de uma forma muito mais eficiente. E o mais bizarro é que no primeiro dia de pré-temporada, lá no Bahrein, eles conseguiram baixar 1 segundo com relação ao tempo do ano passado do seu primeiro dia de pré-temporada. O que demonstra que sim, a Red Bull pode vir para ser tão dominante quanto no ano passado. Mas não dá para garantir nada disso apenas analisando a pré-temporada da Fórmula 1 também, né? Inclusive a modificação nas regras do DRS pode ser uma das que mais vai afetar a Red Bull para esse ano de 2024. Isso porque provavelmente a equipe continuará à frente dos seus rivais. Mas para esse ano, aquela regra de que deveria esperar 2 voltas cronometradas para poder abrir o DRS não vai valer mais para nenhuma situação. Na verdade, a partir da primeira volta cronometrada, os pilotos já poderão utilizar o DRS para fazer ultrapassagens, o que pode sim prejudicar a Red Bull em vários aspectos, já que geralmente ela é a equipe que sai na frente, ela não poderá abrir 1 segundo de distância ou terá mais dificuldade em abrir em apenas uma volta. O mais interessante é que a Fórmula 1 permitiu mais um material no composto dos carros desse ano de 2024. Isso significa que uma equipe ou mais de uma equipe solicitaram a utilização desse material, que é uma liga de alumínio com magnésio, que já é utilizada inclusive na NASA. Provavelmente a intenção dessa liga é conseguir diminuir o peso do carro. A gente não sabe exatamente qual equipe está utilizando essa liga, esse composto. Mas se fosse para chutar qual equipe está utilizando esse composto, eu diria Red Bull, Mercedes ou McLaren. Quem você acha que está utilizando? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque isso é muito importante e ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você.
Isso ajuda muito mesmo. E se você gosta dos vídeos aqui do Hora do Piloto, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!